Olá pessoal, já quero bater um papo diferente com vocês, é um papo bem interessante. Uma amiga me deu essa sugestão. Vai ser um papo sem slides, sem fotos, vai ser um papo cabeça. E esse papo é sobre classe 2, subdivisão. E eu pergunto muito assim, o que é a classe 2 subdivisão? Quem sabe o que é a classe 2 subdivisão? Eles sempre me falam, classe 2 subdivisão é quando os laterais estão mais para fora, os incisivos centrais estão lingualizados. Isso é a classe 2. Não, não é. Isso é classe 2, divisão 2, tá? Para vocês não confundirem, é só lembrar do 2, são os dois incisivos laterais para frente, isso é uma dica de memorizar. Mas a classe 2 subdivisão é quando você tem de um lado classe 2 e do outro lado classe 1. Então, a classe 2 subdivisão pode ser direita ou esquerda. E na minha vida ortodôntica, em mais de 20 alguns anos de ortodontia, eu tenho notado que a classe 2, subdivisão, na grande maioria das vezes, mas é muito, acho que praticamente todos os casos, ela é causada por um desvio postural da mandíbula. Então, se o paciente tem a linha média superior centralizada e ele tem uma classe 2 de um lado e uma classe 1 do outro lado, presta atenção no posicionamento dessa mandíbula. Então, uma dica legal, você vai mandar o paciente abrir toda a boca e vai olhar por trás dele, o que acontece com a linha média desse paciente. E aí, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, essa linha média, ela centraliza. Quando o paciente vai ocluir, essa linha média vem, ele faz um leve desvio, ou toca, tem um contato prematuro e desvia essa linha média para um lado ou para o outro, desvia essa mandíbula para um lado ou para o outro. Uma dica interessante é você manda o paciente abrir e fechar a boca sem tocar os dentes umas 5, 6 vezes. Aí depois vai mandando ele fechar a boca lentamente até o primeiro contato dentário. E aí quando ele tiver o primeiro contato dentário, você vai ver que toca tipo no molar, no premolar, e ele desvia a mandíbula para o outro lado. E esses casos são casos difíceis de tratar, porque você não vai deixar essa mandíbula desviada e vai jogar os dentes para o outro lado, porque você pode ter criando uma tendência no futuro esse paciente ter uma DTM, um estalido, alguma coisa parecida. Então, casos como esse, tenta colocar essa mandíbula na sua posição centralizada. Como fazer isso? Então, aí onde está o problema. Como fazer isso? Então, você vai tentar eliminar esse contato prematuro, ou com levantes anteriores, ou levantes posteriores, para tentar colocar essa mandíbula na posição. E aí é onde você vai ter que se virar. Mas aí tem casos que essa linha média ela está desviada, ou a superior ou a inferior. Casos de desvio de linha média são sempre muito difíceis. E quando o desvio da linha média é superior, normalmente eu utilizo o mini parafuso para corrigir esse desvio de linha média. Quando é inferior, também gosto muito de utilizar mini parafusos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando esses desvios acontecem, e eles são comuns, principalmente quando há perdas dentárias. Então, normalmente o paciente perde o primeiro molar, seja superior ou seja inferior. E hoje eu noto que a melhor opção é abrir para a colocação de um implante. Eu só não abro para o implante quando esse desvio foi para uma posição do canino que eu desejo. Tipo, o paciente tinha uma protrusão superior, era uma classe 2, maxilar. Então, é uma série de fatores que me levaram. E daí ele perdeu o molar de um lado, e aí teve o desvio para aquele lado e acabou encaixando o canino. Então, vamos dizer que o acaso trabalhou ao meu favor. E aí sim, eu deixo como está e vou distalizar do outro lado, seja esse for inferior. Também, uma coisa eu quero falar para vocês, que eu não gosto de fazer em absoluto, todas as vezes que eu fiz, eu não gostei, não tive bons resultados, é utilizar elástico para desvio de linha média, aquele elástico que sai do canino superior para o canino inferior. Esses elásticos, eles têm uma tendência muito grande a fazer o que a gente chama de roll da mandíbula, ou quente do plano oclusal. Ele extrui o canino de um lado,
e extrui o canino do outro lado. E aí faz isso aqui, o cant ou roll do plano oclusal. Por que que isso acontece? Porque o elástico, a boca da gente, a arcada, não é como uma radiografia panorâmica. Ela é uma parábola, são duas parábolas. Então, quando você coloca um elástico nesse sentido, se vocês prestarem atenção, essa força, ela está puxando o meu canino não para cá, ela está puxando o canino para baixo e para dentro. Preste bem atenção. Então, quando eu ponho um elástico daqui para cá, o canino não vai fazer curva, a força não faz curva. Então, ela está puxando o canino para baixo e para dentro. E daqui embaixo, da mesma forma, está jogando para cima e para dentro. E aí, por isso que ocorre o desvio o roll do plano oclusal, o cant do plano oclusal. Então, quando eu quero trabalhar um desvio de linha média, eu posso trabalhar, eu gosto de trabalhar elástico de classe 2 de um lado e elástico de classe 3 de outro. Mas sempre levando em consideração que quando você põe um elástico de classe 2 de um lado e o elástico de classe 3 do outro lado, você vai ter uma mesialização da arcada superior para um lado e a arcada inferior para o outro. Mas e se a superior estiver correta? Então isso não vai ser bom. E se a inferior estiver correta? Então isso não vai ser bom. Então eu só utilizo esses elásticos, classe 2 de um lado e classe 3 do outro, quando eu quero jogar todos os dentes desse lado, por exemplo, para frente e desse lado para frente, inferior. Então note que ele vai fazer esse movimento aqui, tá? E eu vou levar esses dentes anteriores desse lado para frente e os dentes superiores desse lado para frente. Vai fazer isso aqui, tá? O que a gente chama de yaw do plano oclusal. Então tenham sempre muito cuidado. Na minha opinião, segue a facilidade de utilizar os mini parafusos. Hoje em dia é muito grande, a gente tem mini parafusos mini ZC em buccal shelf com cursores que você joga, consegue fazer esse ganho para vestibular e para mesial de um lado superior ou inferior, de um lado ou de outro. E, em último caso, falar um pouquinho nos casos em que você tem, vai utilizar propulsores. Então, se você vai utilizar propulsores, você quer que a maxila, ela fique na posição que ela está, então, se você quer que a maxila fique na posição que ela não vai utilizar um propulsor assimétrico, porque ele vai ter uma assimetria também na arcada superior. Então, se você vai utilizar um propulsor assimétrico, você tem que ancorar os superiores, dentes superiores, com mini parafusos, porque senão você vai ter uma assimetria também na distalização superior. Então, é isso aí, gente. Vamos dizer que foi um bate-papo do que a gente pode falar, do que eu aprendi, um pouco do que eu aprendi sobre as classes 2, subdivisões ou subdivisão, e um pouquinho sobre os desvios de linha média, tá? Então, um abraço para todos e até a próxima.